O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para remissão. Bom dia, meu nome é Alexander, já tive câncer no fígado, câncer no pâncreas e quero ajudar você a seguir esse caminho no tratamento oncológico sem terrorismo nutricional, sem jogar esse medo em cima do paciente, que é o momento em que ele mais precisa de acolhimento. Hoje a nossa live é muito interessante, que eu vou falar sobre os piores alimentos para a imunidade. Eu já fiz a live falando dos melhores, então depois você dá uma olhadinha. Piores alimentos para a imunidade. E eu quero que você faça a sua pergunta para mim aqui no Instagram, que você deixe o seu comentário, a sua dúvida. Ele vai ajudar muito a você ter uma nova visão, um novo olhar sobre o tratamento. Lembrando que aqui meu objetivo não é substituir o seu tratamento oncológico, mas apenas acender uma nova luz para que você possa conversar esse assunto com o seu profissional da sua confiança, tá bom? Então, olha que interessante, eu vou falar os três, mas você precisa entender o contexto, porque senão você não vai desenvolver a linha de raciocínio que eu desejo que seja desenvolvida. Deixa eu fixar o tema aqui. Piores alimentos para a imunidade, então são eles: ultraprocessados, farináceos e frutas. Talvez você tenha se assustado com a palavra fruta, mas eu vou explicar o porquê que esses alimentos podem ser os piores para a sua imunidade. Primeiro eu preciso explicar o que é imunidade. Muitas vezes a pessoa fala o termo, mas não entende a importância da imunidade durante o tratamento oncológico. Por exemplo, uma pessoa que tem contato com vírus, bactéria, fungo ou até mesmo contato com outras substâncias estranhas, metal pesados, fitalatos, que são substâncias presentes no plástico, o seu sistema imune é capaz de neutralizar ou destruir essa substância. Quem faz esse papel é o seu sistema imune. Alguém que está fazendo o tratamento oncológico precisa de um sistema imune extraordinário, porque a própria quimioterapia e o próprio câncer ajudam a reduzir a imunidade, ajudam a reduzir as células de defesa ou a ação dessas células no seu corpo. Pessoas com baixa imunidade não conseguem ou dificilmente conseguem alcançar a remissão do câncer ou a cura do câncer. Por isso, quando eu faço acompanhamento com o meu paciente, o meu olhar sempre é de olhar como é que está o sistema imune dele, olhar como é que está a alimentação dele, olhar os exames de sangue e ajudá-lo a resistir a esse tratamento extremamente intenso e melhorar a alimentação dele dentro dos hábitos alimentares prazerosos que ele já tem, para que ele consiga isso de forma mais prática e de forma mais saudável. Uma coisa que é muito ruim para os pacientes com câncer é esse hábito de comer fruta quando está com diarreia. Nossa, Alexander, como assim? Normalmente a diarreia ou o intestino preso interferem na sua imunidade. Então, se o seu intestino, se o seu cocô não está saudável, ou seja, aquele cocô em formato de banana, de salsicha ou linguiça, a sua imunidade pode ser comprometida. Então, um dos focos que eu tenho no atendimento é alcançar esse cocô saudável, e a pessoa acha que quando tem diarreia ela tem que ficar comendo fruta, verdura. Pelo contrário, se ele fica comendo de forma geral as frutas que nós conhecemos, elas vão soltar mais o intestino, você vai perder mais água, e isso é perigoso para o seu corpo, e você vai piorar a sua saúde intestinal e, consequentemente, a sua imunidade. Então, não é indicado verdura quando diarreia e não é indicado fruta quando você estiver com diarreia. A maioria das frutas solta o intestino, então você tem que tomar cuidado com esse olhar. Por isso, a minha preocupação da fruta sendo, às vezes, um alimento ruim para a imunidade, porque a pessoa não sabe que fruta que consome, que quantidade que consome, se ela tem alguma alteração da glicemia, por exemplo, pode ser diabético, pode ser intolerante à glicose, e a gente entra no universo dos sucos. Infelizmente, muitas pessoas que estão fazendo tratamento oncológico tomam mais de um copo de suco por dia. Eu não recomendo isso, por um motivo muito simples. Uma pessoa que faz um suco, normalmente você usa de 2 a 3 porções de frutas por copo. Se a gente, a princípio, precisaria consumir 3 porções de frutas no dia, você consome já de uma vez num copo de suco, que não seria o ideal.
Seria ideal que essas porções de frutas fossem intercaladas ao longo do dia. Segundo ponto, se você tem intolerância à glicose, ou seja, a glicose está acima de 100 mg por decilitro em jejum, se você tem diabetes, a glicemia está, de forma geral, maior do que 126 mg por decilitro em jejum. É claro que esse é um olhar geral, não é para fazer diagnóstico em você, hipótese alguma. Essa pessoa toma muito suco, toma 2 copos, 3 copos, o que acontece com a glicemia dele? Ela estoura, ela fica muito maior do que esses valores. Glicemia muito alta interfere diretamente na sua imunidade. Tanto que diabéticos não compensados ou mal compensados, eles tendem a responder pior a um tratamento oncológico do que aqueles diabéticos que têm o acompanhamento do nutricionista com experiência no assunto. Eu falei da fruta, eu falei do suco e eu falei do intestino, mas eu vou além para mostrar as piores que podem acontecer no seu tratamento em relação a, por exemplo, os nossos amigos não, né? Talvez eu colocaria como inimigos, ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados, eles podem interferir diretamente na sua saúde, porque a gente já tem dados de que alimentos ultraprocessados ajudam no ganho de peso. Maior peso interfere diretamente na sua imunidade. Pessoas com excesso de peso ou obesidade têm uma imunidade pior do que aquelas pessoas com peso saudável. Quem são os alimentos ultraprocessados? Esses são bem conhecidos já pela população. São alimentos que são de preparo rápido, são alimentos com alto excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de sal, que se eu falo alto talvez você possa entender que é bom, mas não é, é excesso. E nós temos também a presença de aditivos alimentares, que são substâncias desconhecidas pelo seu corpo e que o seu corpo vai gastar o sistema imune, vai gastar a energia do seu fígado para poder detoxificar e destruir essas substâncias. Então, o consumo de alimentos ultraprocessados talvez seja um dos piores alimentos para quem esteja com a imunidade ruim. Aí quem são esses alimentos? Aí a gente entra refrigerante diet ou normal, cup of noodles, Nissin miojo ou macarrões prontos, hambúrguer industrializado, nuggets industrializado, bisnaguinha, pão de forma, bolacha recheada, biscoito de água e sal, massa folhada, salgados, todos esses alimentos são ultraprocessados. E talvez você se assuste porque eu falei pão de forma. Pão de forma é ultraprocessado e está cheio de porcaria adicionada. Tem sal, tem açúcar, tem gordura de péssima qualidade, tem mais de 15 aditivos alimentares colocados ali, sem contar os que talvez estejam colocados e a gente não sabe. E esses alimentos podem interferir muito na sua saúde. As pessoas muitas vezes estão com excesso de peso e continuam comendo excesso de carboidrato. Quem acompanha meu perfil sabe que eu não faço nenhuma condução para que você tenha alimentação cetogênica ou low carb. Existe uma dose especial que eu controlo e regulo para cada paciente. Mas o que o brasileiro ingere no mundo, o brasileiro ingere aqui no Brasil e os povos ingerem no mundo é extremamente agressiva a quantidade, é excessiva a quantidade. Isso só tem interferido em aumentar o processo inflamatório que está no seu corpo e tem ajudado a você cada vez mais ter uma imunidade ruim. Então, cuidado com esse tipo de alimento, cuidado com essas escolhas que você faz. Gosto sempre de frisar a preocupação que eu tenho com a soja. A soja não só tem agrotóxico, ela não só tem substâncias que podem interferir na sua atuação hormonal, como pode ter também metal pesado. Os agrotóxicos utilizam metal pesado, existe isso na composição e talvez o seu sistema imune esteja combatendo um metal pesado que está ali na soja, seja o óleo de soja, seja a proteína texturizada de soja, seja o seu tofu, seja o seu shoyu ou outros. Quanto menos porcaria tiver presente na sua vida, melhor para o seu tratamento. Então, cuidado com essas conduções que você tem feito com a sua alimentação, porque elas podem fazer com que a sua remissão, em vez de chegar logo, ela demore muitos anos ou, infelizmente, como muitos casos acontecem, não chega. Porque a pessoa apenas segue o oncologista ou a pessoa apenas segue o nutricionista. Ela não faz o casamento das duas ciências, que tem como objetivo aumentar a sua chance de cura, aumentar a sua chance de remissão. Tá bom? Então,
A live hoje era para trazer essa ideia dos piores alimentos, que eu acho que são fundamentais para que você tenha uma direção mais interessante, mais saudável para o seu tratamento. Sempre gosto de frisar a importância da água para que você tenha um bom funcionamento intestinal. O intestino, eu sempre falo, cocô não aceita desaforo, cocô não sai em pó. Então, beba bastante água, que ela é muito importante para a saúde, salvo, exceto para as pessoas que estão inchadas. Aí precisa de uma condução especial do seu médico. Então, continuamos aqui pelas redes sociais. Eu quero agradecer muito a sua presença. A gente tem, de forma geral, muitas pessoas interessadas nesse conteúdo, muitas pessoas que sempre entram aqui para ver as novidades que eu estou trazendo. Em breve eu vou trazer mais novidades por um motivo muito simples. O Congresso Mundial de Oncologia ele vai acabar agora por volta da primeira quinzena de junho. Então tem novidades para o tratamento do câncer sensacionais, incluindo a questão dos vírus para ajudar na destruição do câncer. Como sempre, eu acho que a cada 3 meses a gente tem grandes novidades no câncer, a cada 1 ano você tem revoluções no tratamento do câncer. Então é muito importante que você continue acompanhando o meu perfil, continue fazendo as suas perguntas, os seus questionários, e o meu desejo é que você seja o meu próximo paciente em remissão. Aqui eu trago um pouco do olhar do que a gente precisa direcionar durante o tratamento, mas muitas vezes essa pessoa ela precisa de uma resposta mais rápida, uma resposta direta. Então fica o meu direct para você mandar mensagem, para que a gente possa bater um papo e eu mostrar como eu ajudo os meus pacientes chegarem na remissão, aumentarem a chance de cura. Tá bom? Então, obrigado aqui pela presença de vocês, obrigado pelos coraçõezinhos e a gente continua em contato nas redes sociais. Um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente frisar e vale a pena falar. Tome muito cuidado com chás. As pessoas estão usando chá de forma exagerada, de forma errada, misturando aquilo que não precisa. Muitos chás, eles podem interferir na sua imunidade, porque indiretamente eles podem intoxicar o seu fígado, eles podem inflamar o seu rim, eles podem prejudicar a sua saúde. Vários chás interferem na própria quimioterapia, isso é extremamente grave e perigoso, e você precisa ficar atento a essa mania que o brasileiro tem de se automedicar ou de se ficar tomando chá. Chá não é brinquedo durante o câncer, chá pode ser a sua última dose de bebida na sua vida, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e a gente continua em contato.